Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Nós entramos na preparação próxima do Natal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa semana é uma semana especial no tempo do Advento, no tempo da graça em que nós vivemos. Por isso que a palavra de Deus que nos é dirigida nos coloca muito próximo, mas muito próximos mesmo do mistério do Natal de Jesus. E esse mistério nos salva, nos redime, nos liberta. Não é simplesmente uma recordação de um fato passado há mais de 2000 anos, quando uma criança nasceu do ventre de uma mulher. É muito mais do que isto. É um mergulho de Deus na história humana para resgatá-la e salvá-la. E é por isso que o Evangelho de hoje nos apresenta todas as gerações de Jesus, de Abraão e de Abraão até Davi, de Davi ao exílio da Babilônia e do exílio da Babilônia até Cristo. Todas as gerações que foram se passando, e você até pode ter visto o Evangelho, pode ter parecido até cansativo, porque faz o relato de tantos nomes, e cada nome representa uma geração, cada nome representa uma paternidade, cada nome representa uma casa, representa homens, representa a nossa humanidade. É nessa humanidade que Jesus nasce. Assim como nós também tivemos nossas gerações, nossos antepassados, a palavra de Deus nos apresenta também os antepassados de Jesus. Porque Jesus não veio para salvar só o nosso presente. Ele veio salvar o nosso passado, porque nós somos um todo. O todo nosso é o nosso presente, é o nosso passado, é o nosso advir, que é o nosso futuro. E Deus quer que o nosso futuro seja pleno nele, quando nós permitimos que Ele resgate o nosso presente e também salve a nossa história. Na história de Jesus, nas gerações que antecederam o seu nascimento, há homens santos, há homens virtuosos, mas há também histórias desastrosas. Nas gerações dos antepassados de Jesus, tem pecado, tem adultério, tem traições, tem roubos, tem enganos, tem ilusões. É a história nossa também. Ainda que tenhamos vindo de uma família muito abençoada, muito religiosa, mas muitos dos nossos antepassados não representaram isto. E nós não precisamos condenar nossa história, porque Jesus não veio condenar a história, Ele veio salvar a história. E é por isso que Ele assume toda a sua história, assumindo os seus antepassados. E nós não precisamos ter medo de mergulhar na nossa história, de conhecer aqueles que nos antecederam, para podermos, inclusive, conhecer melhor o nosso comportamento, a nossa têmpera, as influências que nós recebemos. Porque quanto mais somos conhecidos, mais podemos ser curados, mais podemos ser resgatados, mais podemos ser salvos, mais a graça de Deus entra na nossa história, mais nos tornamos plenos. Quando a gente não ignora a nossa história, nós podemos resgatá-la e salvá-la. Nós não precisamos olhar com o olhar da condenação, com o olhar do trauma, do ressentimento, do rancor, as situações que tenhamos passados e que os nossos possam ter passados. Ao contrário, nós apresentamos aquele que veio ser o Salvador da história, a nossa vida, porque Ele veio para salvar e veio para resgatar a vida, a história de cada um de nós. Deus abençoe imensamente você.